Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eucilene aqui do canal Euci Artesanato e hoje trago mais uma linda ideia de enfeite de Natal para vocês. Só lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de 3 vídeos onde estarei finalizando com uma linda guirlanda de Natal. Esse é o vídeo de número 1, onde estarei ensinando o passo a passo dessa linda flor natalina. Mas antes de iniciar, eu peço já a vocês que se inscrevam no meu canal se ainda não for inscrito. Não vai custar nada nos dar uma ajuda. Então, vamos para o passo a passo? Aqui estão os moldes que irei usar para a confecção da nossa flor. E só avisando que o link dos moldes está na descrição do vídeo. Eu vou precisar de 2 partes maiores e mais uma parte menor que será o miolo da flor. Prontinho, as partes da flor já estão cortadas e agora nós vamos para a folha. Observe que nesse momento eu vou estar usando um palito e um ferro de passar para bolear as flores e as folhas, que dará um efeito super legal. Ok, depois que já boleei as pétalas, o miolo e a folha, eu vou cortar um pequeno círculo que também vou usar para colar no centro do miolo da flor. Agora eu vou unir todas as partes para montar a nossa linda flor de Natal. Em seguida, observe como que eu montei.
Prontinho, olha só como ela ficou. Linda, né? E não é difícil de fazer, é super fácil. Você pode fazer ela em várias cores e usar em várias decorações natalinas. Se você gostou, não deixe de curtir e comente aí embaixo. Compartilhe o vídeo se achou interessante. No próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês o passo a passo de um lindo laço natalino de EVA. Obrigado pela sua presença, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.